Rádio Estação 4, a partir de agora, apresenta o programa Seja Rico, Seja Próspero. Viver bem com consciência, estratégia e inteligência financeira. Seja rico, seja próspero, com o engenheiro das finanças, Adalto Flávio, toda terça-feira das 18 às 19 horas. Programa Seja Rico, Seja Próspero, com Adalto Flávio. Muito boa noite, pessoal. Agora, exatamente 18 horas e 1 minutinho, estamos aqui feriadão em Ribeirão Preto. O que vocês fizeram aí no feriado? Entra aqui em contato com a Rádio Estação 4, a energia que conecta, e também pelo grupo do WhatsApp Seja Rico, Seja Próspero. E aí, hoje é feriado na sua cidade? Feriado de São Sebastião, padroeiro de Ribeirão Preto. Também sei que é feriado no Rio de Janeiro, feriado lá em São Sebastião do Paraíso. Tem alguém do Rio de Janeiro aí, lá de São Sebastião do Paraíso? O que vocês fizeram no feriadão? Trabalharam ou folgaram? Apesar de todo o esforço que a gente faz, todas as folgas são merecidas. A gente também precisa descansar, a gente precisa de um tempo para oxigenar a nossa mente. A gente precisa de um tempo para poder adquirir mais conhecimento, que é o que vocês estão fazendo comigo hoje aqui, 18 até às 19 horas aqui na Estação 4. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um programa Seja Rico, Seja Próspero. E se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem algum questionamento, se vocês quiserem saber, porque hoje o tema é dólar. Como que faz para a gente comprar dólar e também investir no mercado lá no exterior? Até há um tempo atrás era muito difícil a gente fazer qualquer tipo de investimento. Qualquer coisa que a gente precisava fazer exigia da gente um esforço muito grande. E hoje é muito mais fácil, é muito mais prático com a internet. Basta um clique no celular que você já consegue comprar dólar até em tempo real. Se você usar um aplicativo do banco, tanto o Banco Inter quanto o Banco C6, que são bancos digitais aqui que eu falo todas as vezes que eu utilizo para comprar a moeda estrangeira, você em um clique você consegue converter o seu real em moeda estrangeira. E por que isso? Qual que é a importância da gente dolarizar o nosso patrimônio, de fazer alguma coisa diferente do que a gente já está acostumado a fazer? Uma que o investidor, eu sempre falo isso, que a tranquilidade do investidor é a diversificação. Por quê? Quanto mais cestos a gente espalha os nossos ovos, mais seguro a gente fica. Então essa é a nossa tranquilidade. Às vezes a gente acha que não precisa tanta informação, não precisa fazer tanta diversificação nos investimentos, mas inteligência financeira é justamente isso. É você ter um know-how maior para você tomar decisões mais assertivas e isso te trazer benefícios futuros. Lembra do que a gente conversou na semana passada? Que conhecimento gera os melhores juros. Quem conhece ganha e quem não conhece acaba perdendo. Por quê? Porque hoje, quanto mais informação você tiver, e você tem que aproveitar isso, quem diria? Você hoje, numa web rádio, você pode estar em qualquer lugar do mundo escutando um programa de finanças.
até um tempo atrás, isso era muito difícil. Você tinha que comprar um curso, você tinha que pagar caro para ouvir um especialista falar sobre o assunto, ou até então você não entendia nada de uma reportagem que a pessoa estava falando e você não estava familiarizado com isso. Então hoje é muito fácil e mais uma vez agradecendo por estar aqui com vocês, eu quero parabenizá-los porque não é qualquer um que se dedica a um tempo do seu dia a dia para saber mais sobre finanças, para entender como é que funciona a mentalidade rica e próspera e também como que você faz para tomar melhores decisões. Às vezes a gente pensa que não é com a gente, mas quando a gente entra para o lado econômico do país, a gente já começa a ter uma certa frustração. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que não se importa com o preço do dólar. E na verdade, muitas vezes não é o dólar que está subindo nem que está caindo, e sim a nossa moeda que valoriza e desvaloriza. E essa semana eu contei uma pequena historinha que eu falei, eu acredito que eu vou usar ela no programa essa semana. Porque é mais ou menos como a ratoeira na fazenda. Vocês já ouviram essa historinha? Existia uma ratoeira na fazenda e o rato da fazenda ficou preocupado. Então ele foi encher o saco de todos os animais. Ele chegou na galinha e desesperado, tem uma ratoeira na fazenda. E a galinha olhou para ele e falou, mas olha o meu tamanho, o ratoeira não é problema meu, é um problema só seu. E ele, frustrado, continuou correndo atrás de ajuda, foi atrás do porco, e porco, tem uma ratoeira na fazenda. E o porco falou, não, mas olha o meu tamanho, a ratoeira não é um problema meu, é um problema só seu. E de repente ele não tinha mais a quem recorrer, ele foi encher o saco da vaca. Vaca, me ajuda, pelo amor de Deus, tem uma ratoeira na casa. E a vaca falou, olha a imensidão do meu tamanho, você acha que uma ratoeira pode me atingir? Esse problema não é meu, esse problema é só seu. E o rato, muito triste, voltou para o seu larzinho ali, ficou intocado. E no meio da noite, a ratoeira pegou uma cobra que passava por ali. E como estava muito escuro, a cobra estava ainda viva quando a dona da casa, da fazenda, foi lá achando que tinha pego um rato. E como a cobra ainda estava viva, ela picou a dona da fazenda. Naquele desespero, ela acabou soltando, a cobra foi embora e veio a adoecer. Quando ela adoeceu, o dono da fazenda, seu marido, foi lá e matou a galinha para fazer uma canja, né? Quem nunca aí, quando ficou doente, não precisou de uma canja de galinha. Então, lá foi a galinha embora. E quem disse que não era problema da galinha, né? Não é verdade? E aquela doença começou a ficar mais grave, o veneno da cobra era muito forte, e aí o pessoal começou a visitar ela, e como era muita gente visitando, resolveram matar o porco. Olha aí, quem disse que não era problema do porco, não é verdade? E infelizmente a dona da fazenda veio a falecer e aquela multidão de gente veio para o seu funeral e o dono acabou matando a vaca. Resumo da ópera: o único animal que sobrou ali foi o ratinho, que tentou falar para todo mundo que tinha uma ratoeira na casa. O que eu quero dizer com isso? Que a ratoeira, muitas vezes, é informação que ninguém está preparado para ouvir. Porque, às vezes, acha que aquilo não vai te afetar. E quando eu falo de moeda estrangeira, as pessoas logo
elas falam, mas eu não estou pensando em dolarizar meu patrimônio, eu acredito que isso não é uma coisa que eu vou precisar, eu não estou pensando em fazer viagem para o exterior, e isso aí Bom, eu venho na seguinte questão, 1994, o dólar a R$ 1. Se você naquela época tivesse comprado $1.000 e isso com o tempo você continuasse aportando esses dólares, como estaria a sua vida financeira hoje? Então é algo que eu deixo aqui para vocês refletirem, porque é importante sim a gente ter mais diversificação nos nossos investimentos, porque essa é a nossa tranquilidade. Quanto mais diversificado, até mesmo na moeda, melhor a nossa tranquilidade, maior a nossa segurança e a gente pode ficar mais tranquilo e fazer muito mais coisas sobre os nossos investimentos e também como que a gente vai fazer melhores escolhas. Então, a Andréia aqui da Casa dos Volantes falou, opa, estamos aqui, então muito boa noite. O José Eduardo, como sempre, marcando presença. Aí, José Eduardo, hoje o tema é dólar, hein? Qual é o seu investimento em dólar? Tá ainda no Bitcoin? Quem disse que Bitcoin não é um investimento em dólar? A Verônica aqui também está falando, boa noite, Adalto, parabéns pelo seu programa e público cada vez maior. Eu que agradeço, Verônica, mais uma vez estando aqui conosco. Olha o Claudinei aí, Claudinei meu cunhado, mais uma vez marcando presença. Muito boa noite, parabéns pelo programa, tudo de bom. Eu que agradeço, porque se vocês estão aí, eu estarei aqui. Olha aqui também, a Thaís, lá do GEM. Parabéns, Adalto, os seus esclarecimentos são top e ajudam demais, principalmente a mim que sou leiga. Ah, Thaís, você não é tão leiga assim não. Sabe dirigir a empresa e aqui eu só quero esclarecer mais pontos de vista para que vocês possam ficar cada vez melhores na hora de fazer a sua escolha. E hoje é um tema legal. Quem aqui está pensando em fazer uma viagem para o exterior? E não é só isso. A gente também, além dos nossos investimentos aqui no Brasil, por que não fazer investimentos lá nos Estados Unidos, né? Usufruir do poder da moeda americana, que é tão forte ali desde 1944, depois da Segunda Guerra Mundial, que resolveram fazer com que ela ficasse uma moeda referência aí nas transações internacionais. E não é porque o lastro do ouro terminou em 71 que isso mudou. O dólar americano ele ainda continua uma moeda de referência. E tem mais aqui, o Pedro também da Casa dos Volantes está aqui com a gente, ligado. Obrigado, Pedro, pela sua audiência. Boa noite a todos. Verdade, os ensinamentos dele é top. Essa é a Fabiana, grande rainha da tapioca. Então, mais uma vez, agradeço vocês aqui pela audiência. E tem áudio aí, Ricardo? Tem mensagem? Mensagem, áudio. Parabéns, papai, pelo seu programa. Te amo. Beijo. Mais uma vez aí, fazendo a minha alegria, não é por nada não, gente, mas isso é o que me fortalece todo dia. Obrigado, sei que a Viviane está lá com ele. Mais uma vez, obrigado pela audiência da minha família aqui comigo. Olha lá, a Letícia Tura,
Estamos ouvindo aqui, parabéns. Obrigado, Letícia, como sempre também, dando um pouquinho do seu tempo para aprender sobre educação financeira, que é o que nos faz melhorar a cada dia nas nossas finanças, né? Não é verdade, Ricardo? Será que é 18 horas e 15 minutos? Cansado de lidar com a parte burocrática do seu negócio? A Arbus cuida disso para você. A Arbus Contabilidade oferece soluções práticas e eficientes, garantindo que você possa focar no que realmente importa, fazer seu negócio prosperar. Contabilidade para empresas prestadoras de serviços. Depois que eu falar da outra empresa, para médicos e profissionais da área da saúde, além dos serviços básicos como abertura e legalização de empresas, declaração de imposto de renda de pessoa física e proteção patrimonial e planejamento sucessório através de uma holding familiar para proteger o seu legado e garantir um futuro sólido. www.arbuscontabilidade.com.br. A Arbus Contabilidade fica na Rua Visconde de Abaeté, número 336, no Jardim Sumaré, em Ribeirão Preto, São Paulo. Entre em contato pelo telefone e WhatsApp 16 3630 3021. É mais fácil do que você imagina. Siga @Arbus Contabilidade nas redes sociais e inscreva-se no canal do YouTube. Jamais queira menos, se você pode mais. Olha aí quem está com a gente, a Arbus Contabilidade. Quem está aqui com a gente também é a Casa dos Volantes RP, e nada mais desvaloriza o seu carro do que um volante gasto e um ar-condicionado fraco, não é mesmo? A Casa dos Volantes RP tem a solução para elevar o nível do seu veículo. Volantes novos no modelo original, mantendo a beleza e a identidade do seu carro. E ainda são especialistas em ar-condicionado automotivo. Seu carro bonito por dentro e gelado como novo. Eles estão na rua Padre Euclides, 875, Campos Elíseos, aqui em Ribeirão Preto. O WhatsApp deles é 16 3625 1559. A Casa dos Volantes RP, o conforto e valorização para o seu carro. Programa Seja Rico, Seja Próspero, com Adalto Flávio. E a Letícia está falando aqui também que estão ouvindo e tem uma pergunta. Quais fatores influenciam a cotação do dólar hoje? Ótima pergunta, hein, Letícia? Como eu até estava falando aqui, lá com o fim do lastro em 71, porque o dólar ele ficou pareado com o ouro nessa época. Depois lá da Segunda Guerra Mundial, ele ficou equiparado com o ouro. E depois disso, ele virou uma moeda forte. E hoje os commodities influenciam bastante. Hoje a gente tem bastante a temática aí do petróleo e tudo aquilo que é exportado de uma maneira uniforme para todo o mundo. Então, dependendo da oferta e da demanda, isso influencia bastante no valor do dólar. Só que aqui no Brasil, a gente, além dessas influências externas, que são os commodities, a gente ainda tem a nossa própria moeda. Então, às vezes, a nossa moeda ela enfraquece e às vezes ela fortalece de acordo com a nossa economia e de acordo com as empresas que querem investir aqui no Brasil. Então isso também influencia bastante no preço do dólar, porque quanto mais a nossa moeda fica forte, mais barato o dólar acaba ficando, porque aí cresce o valor da nossa moeda. Só que ultimamente o que acontece? Ao contrário, né? A nossa moeda desvaloriza e com tudo isso o dólar acaba ficando mais caro. Só para vocês terem uma ideia, lá em 94 o dólar estava 1 para 1, então com R$1 você tinha $1. Nos últimos anos, né, 94 são 31 anos atrás,
Só que se a gente olhar em consideração, lá para 2015, o dólar ele estava numa média de R$ 2,60. Depois, em 2022, 7 anos depois, ele chegou a R$ 4,70. Logo em 2024, ele ultrapassou os R$ 6. E hoje ele está se mantendo aí os R$ 5,30, R$ 5,40. Hoje, se eu não me engano, a cotação estava em 5,38 e isso aí é o que influencia bastante o nosso poder de decisão, porque tem muita gente que quando o dólar estava por volta dos R$ 3, falou, não vou comprar dólar não, vou esperar baixar. Chegou a passar de R$ 4, não, o dólar vai abaixar. O dólar subiu para 5, não, eu acredito que vai abaixar. Chegou a mais de R$ 6. E aí? É hora de comprar ou não comprar dólar? Hoje ele está se mantendo por volta dos 5,38, mas e aí? Volta a pergunta: comprar ou não comprar dólar? Investir ou não investir em moeda estrangeira? Essa é uma pergunta que eu respondo de prima. Acredito que todo investimento bom deve ser mantido, por mais que ele valorize ou desvalorize. Porque quando a gente fala de desvalorização, existem vários outros fatores que a gente tem que considerar. Então, será que realmente está se desvalorizando ou existe uma correção aí? Porque todo mundo, eu falo bastante sobre imóveis, que tem muita gente que fala que gosta de comprar imóveis porque imóvel valoriza bastante. Mas existe uma certa valorização, na verdade, existe uma certa reorganização dos números e as pessoas não prestam muito atenção nisso. Então, será que as coisas estão se corrigindo ou estão valorizando? É diferente quando a gente financia um imóvel, que ele vai passar por todos os juros compostos e tudo aquilo que vocês já estão cansados de saber, que são números em cima de números, e também quando você constrói um imóvel, ou você compra um imóvel de leilão, ou às vezes até você compra um terreno lá num bairro novo e aquilo valoriza. Então são coisas bem diferentes e com os investimentos não é diferente. Por exemplo, quando a gente fala em ETF, para quem não sabe, ETF é um fundo de investimento que você pode investir, onde ele investe em vários outros setores, em várias outras empresas. E tem muita gente que fala assim, mas aí eu invisto em ETF aqui pelo Brasil. Mas hoje, com tanta facilidade para a gente investir em moeda estrangeira, por que a gente vai investir em ETFs pela Bolsa Brasileira se a gente pode investir diretamente nas empresas e nos ETFs lá na Bolsa Americana? Então tá aí uma observação que acredito que vocês podem começar a se perguntar, porque a facilidade tá aí para isso, para a gente poder ter mais iniciativa de experimentar o novo e também, quem sabe, receber mais benefícios quando a gente faz diretamente alguma coisa. Tem áudio aí, Ricardo? Olha aí, quem falou que as crianças não são o futuro do nosso país, hein? A Letícia tá botando a Bia aí, minha afilhada, para me dar os parabéns. E, gente, é importante que as crianças fiquem perto de vocês, tá? Porque às vezes vocês falam assim, elas não estão entendendo nada, mas criança captura tudo. Então, Wesley, Letícia, obrigado aí por estarem por perto com a Bia, com o Henrique. Espero que eles
igualmente com o Giovanni e as outras crianças que nos acompanham, tenham um futuro bem melhor que o nosso, né? A Viviane, a minha esposa aqui, eu estou aqui e quero uma viagem no exterior. É por isso que a gente compra dólar. Não essa é uma das muitas vantagens que eu vejo em comprar a moeda estrangeira. Eu não falo só do dólar, eu também falo do euro, porque a gente já viajou comprando dólar, a gente já viajou comprando euro, e hoje os bancos eles trazem essa facilidade que está exposta a todas as pessoas. Com um aplicativo simples de banco, você abre uma conta global e com um clique você consegue converter o seu real em dólar, consegue converter o seu real em euro. Andréia, da Casa dos Volantes, está falando aqui também, estou esperando isso, quem sabe? Mas gente, é o que eu falo para vocês. Qual que é o objetivo de vocês? Se o objetivo de vocês é viajar para o exterior, tem que começar a comprar. Mas eu não tenho dinheiro para comprar dólar. Gente, dois bancos que eu falo aí, o Banco C6 e o Banco Inter, que oferece essa modalidade de ter uma conta global, de você ter um cartão, você comprar dólar comercial, que já é mais barato do que o dólar turismo, né? O euro comercial. O C6 Bank, ele ainda precisa aí de uma transação no mínimo de $20. Já o Inter, gente, só para vocês terem uma ideia, se você tiver R$10 aí no seu Banco Inter e estiver com a sua conta global aberta, basta você ir lá em comprar dólar e fazer a conversão. Você ali com R$10, você já consegue começar a sua dolarização e começar a acumular moeda estrangeira para usufruir isso no exterior. E não é só no exterior, você pode usar isso também como reserva financeira, porque estar atrelado ao dólar é potencializar o seu dinheiro. Olha a Lívia advogada aqui. Agora, com a alteração na legislação do imposto de renda, com reflexo na movimentação financeira, pode investir em cursos sobre educação financeira, organização das contas, porque o bicho vai pegar. E é verdade, muito boa essa dica, viu? Porque já começamos 2026 e tem muita coisa rolando aí e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Tem muito guru falando, vendendo curso, mas na verdade as pessoas agora elas têm que olhar para dentro. Elas têm que olhar agora a própria realidade para entender como elas vão se beneficiar. Então aí está na hora de contratar bons consultores, e o engenheiro das finanças está aqui para ajudar mergulhar nesse mundo, nessa imensidão, porque cada grão de areia que, se cair no olho, faz um estrago que vocês não têm ideia. E tem muita gente aqui, eu vou até aproveitar, que tem medo de investir no exterior justamente para não pagar imposto. Só que olha aí, uma coisa que talvez muita gente não sabe. Quando você já faz a conversão, pronto, você já aplica ali o spread e paga o IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras. Uma vez feito isso, quando que você vai pagar imposto? Na verdade, quando você investe, por exemplo, quando você investe num ETF como o SGIV, que ele investe em várias outras empresas e distribui mensalmente dividendos na tua conta em dólar. Como que você paga imposto sobre isso? Quando você recebe o dividendo em dólar na sua conta global lá de investimentos, porque são duas contas, né?
Na verdade, quando você compra dólar para o uso, você tem a sua reserva em dólar na sua conta global. Só que quando você investe na bolsa americana, aí você acumula dólares na sua conta global de investimentos. Então, quando você recebe os seus investimentos lá na conta global, você vai notar que assim que você recebe o investimento, logo depois já vem a tributação. Então, o imposto já é retido do investimento, do dividendo, praticamente simultaneamente. Você recebe o dividendo e já paga o imposto sobre o dividendo. Ah, e sobre o patrimônio? Gente, sobre o patrimônio é aquela velha história. A gente tem que acumular o patrimônio e declarar patrimônio não é a mesma coisa de pagar imposto. Não pense que vocês vão pagar imposto porque vocês estão acumulando. Na verdade, existe sim a quantidade mínima que você pode ter de isenção, mas isso aí é uma coisa que para quem está começando deve observar, mas não deve se preocupar, não é verdade? Porque você só está começando. A Verônica aqui também está falando. Adalto, o dólar turismo para as nossas viagens internacionais e o comercial. Compra-se quando, qual o fim? É o que eu estava falando aqui. Quando você quer ter em espécie, Verônica, você compra o turismo. Mas, gente, hoje, o que é ter moeda em espécie? Eu falo de experiência própria. A gente viajou 2 vezes e muito pouco a gente usou moeda, na verdade, dinheiro em espécie. A gente usava tudo em cartão. Até o próprio Uber, a gente cadastrou o cartão de débito da conta global e ele foi muito bem aceito. Então, dificilmente você vai usar a moeda em espécie. Se você quiser ter um pouco em espécie, tá, tudo bem. Aí você compra o turismo. Mas hoje, com a facilidade de você comprar o comercial, por que você vai pagar mais caro no turismo se você pode comprar a moeda comercial? Então, qual que é a finalidade do turismo? Só se você quiser ter um pouco de dinheiro em espécie. Mas você pode usar outras artimanhas? Pode sim. Por exemplo, você tá lá no exterior e de repente você quer usar a moeda em espécie, só que só comprou comercial. Você vai até uma unidade bancária e você saca o dinheiro. Claro, ali tem uma taxa, se eu não me engano, a última vez que eu tinha visto era de US$ 5 a cada saque. Mas aí, se você realmente precisar, você paga os US$ 5 para fazer seu saque. Vamos ver, tem mensagem aqui. Fala, Dalton, tudo bem? Cara, primeiro quero te dar os parabéns pela forma clara, sem economês, que aborda os temas. Você é um grande é, exicador, exador. Tenho uma pergunta. Não sei se cabe no tema de hoje. Vamos lá. Com os juros americanos pagando bem o custo de oportunidade de tirar o dinheiro do Brasil lá do CDI para levar para fora aumentou, na sua visão, o prêmio de risco de investir nos Estados Unidos hoje compensa a perda da rentabilidade da renda fixa? Essa é uma pergunta aí do Ricardo Sidassari. Ô Ricardo, obrigado pela sua audiência e ótima pergunta, viu? E já que você
Seja rico, seja próspero, com o engenheiro das finanças, Adalto Flávio, toda terça-feira das 18 às 19 horas.